Eu tô um pouco nervoso, já deve ter percebido. Nossa. Caraca. Aqui é uma experiência nova pra mim, sabe? Começar na consagração. Vamos fingir que a galera do teatro tá falando com eles. Primeira vez que eu ministrei, eu lembro que foi... Na verdade foi no CFL, que é curso de formação de líderes. Que hoje deve ser CFA, né? CFA, alguma coisa assim. Só sei que lá eu ministrei 5 minutos e eu já achei muito. 5 minutos eu já achei muito. E depois eu ministrei na célula. E quem tava lá? O Fábio, moço. Aí bagaçou tudo. E agora eu tô aqui. Quem tá aqui? Fábio. Então... é estranho. Mas então, nesse momento, entrando na palavra, até algumas vezes a gente não entende. Porque algumas coisas acontecem na nossa vida e outras acontecem. Ou então, algumas coisas que não acontecem e não acontecem. Não sei se estão me entendendo. Algumas coisas que Deus permite que aconteçam e outras coisas que Deus não permite que aconteçam. Muitas vezes a gente se pergunta isso. Mas por que, Senhor? Por que isso não está acontecendo na minha vida e tal? Tanto que quero aquilo na minha vida, mas não está acontecendo. E a gente sempre fala assim, eu oro tanto, oro todo dia. Eu jejuo tanto que quando meu pai faz compra lá em casa, uma compra quando eu não estou de jejum dura uma semana. E quando eu estou de jejum dura um mês. Senhor, eu tento buscar uma vida de santidade. Eu tento buscar uma vida também de santidade no meu namoro e tal. A gente sempre pergunta isso. Eu quero dizer para você que você não é a primeira pessoa que se pergunta isso, com certeza. Às vezes a gente se pergunta isso, mas eu quero que vocês saibam que isso é normal. Isso você vai entender lá na frente. Você vai entender tudo isso lá na frente. Deus, Ele tem um propósito para tudo isso. Deus, Ele tem um porquê. Ele tem uma razão para tudo isso. Então, o tema da minha palavra de hoje é propósito de Deus. Com certeza você já deve ter falado assim, mas eu já vi tantas pregações sobre propósito de Deus. Já ouvi pregações sobre propósito de Deus nas igrejas, propósito de Deus para todo mundo. Mas eu quero falar para vocês que eu não vim aqui para pregar sobre isso. Lógico, nossa igreja tem propósito. Nós trabalhamos com propósito de MDA, divisão da MDA, células, Tadel. Então, mas o que eu quero passar para vocês é que Deus, Ele tem na nossa vida um propósito pessoal. Ele tem em certas situações, Ele tem propósito específico na nossa vida. E Ele faz a gente passar por essas situações. Só a gente vai passar por essas situações. Deus tem um porquê na nossa vida. Ele tem um propósito para tudo isso. Ele permite que você vá a alguns lugares. Ele permite que você vá em outros. E Ele não permite que você vá em alguns lugares. Ele não permite que você vá em outros. Então eu quero que vocês abram a Bíblia. Em Gênesis 45. Gênesis 45. Gênesis 45, 4, 8. Todos abriram? A palavra de Deus diz assim: E José disse, cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês deram a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ter trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país, e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei, e tomo conta do palácio dele, e sou governador de todo o Egito. Amém? Vai falar de José do Egito, um pouquinho da história dele. E vocês vão entender mais ou menos, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou tentar ao máximo explicar para vocês, porque é tenso o que Deus falou para eu falar para vocês. Eu espero que dê tudo certo. José,
Ele era um dos 12 filhos de Jacó. José, ele tinha uma certa preferência pelo pai dele, que já leu a história. José, ele é um cara querido pelo pai, um novinho. E os irmãos dele tinham inveja dele. Tinha inveja porque o pai dele parece que amava mais ele do que os outros irmãos. E com isso, os irmãos tentavam arranjar algum plano, alguma coisa assim, para tentar destruir a vida de José. Então acabou que, nisso, ele foi lançado no buraco lá. E, além disso, ele tinha sonhos. E esses sonhos traziam mais raiva ainda para os irmãos dele. E através desses sonhos, além de ter esses sonhos, ele contava para os irmãos dele. Então imagine, o cara lá cheio de sonhos, os irmãos já não gostavam dele, ele contava o sonho para ele, falando que seria mais que eles, seria mais abençoado por Deus do que eles. E eu quero contar mais ou menos 5 eventos que aconteceram na vida de José, para a gente tentar andar um pouco mais rápido. Dizer para vocês que ele passou por diversas situações, ele teve os porquês na vida dele, Deus já tinha propósito preparado para ele. Então eu vou falar esses 5 eventos. O primeiro evento foi, ele tinha sonhos, por isso ele foi vendido. O segundo evento, além de ele ser vendido, ele foi lançado num poço. E os irmãos dele inventavam desculpas, falou para o pai dele que ele tinha sido morto, mentiram para o pai dele, inventando uma história nada a ver. Mas ele tinha sido vendido para o povo que ia para o Egito. O terceiro, ele foi vendido para Potifar lá no Egito. E lá, na casa de Potifar, ele se tornou o segundo homem da casa. Ou seja, quero que vocês entendam que José, eu vou falar isso sempre aqui, que José, ele era um cara sempre abençoado. Tudo que ele passava, ele era abençoado. E na casa de Potifar, ele se tornou o segundo homem da casa. E no quarto evento, ele foi destacando a casa de Potifar. Só quem mandava nele era o próprio Potifar. E nisso, a mulher de Potifar acabou se apaixonando por ele. Aí, acabou que ela foi lá e tentou altas vezes, né? Tentar levar ele para uma cama, sei lá, para um motel. Falar os tempos de hoje é motel, né? Mas ele sempre fugia. Mas teve uma vez que a mulher já com raiva, né? Já estava sentindo raiva dele porque ele nunca queria. Tentou agarrar ele. Mas nessa de tentar agarrar ele escapou. Mas a mulher conseguiu agarrar a capa dele. E com isso, a mulher já com raiva dele, porque ele fugiu, resolveu acusar ele falsamente de estupro. Estupro, né? Aí veio o segundo evento. Ele foi lançado na prisão. Ele foi lançado na prisão por 2 anos. E o que eu disse para vocês, José era sempre abençoado. Lá ele ganhou a confiança do carcereiro. E interpretou 2 sonhos, que era do copeiro e do padeiro. Do padeiro foi que ele ia morrer. Imagina, né, velho? O cara tá lá, né? Qual é o meu sonho? Você vai morrer. Nossa, imagina. E do copeiro que ele ia voltar a trabalhar pro rei Faraó. Pro Faraó. Então, isso aconteceu. Passando um pouco mais tempo, Faraó teve um sonho também. Que era das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. As 7 vacas magras lá, que comiam os gordos. Aí teve também do milho lá, que foi 7 milhos, uns negocinhos. E nisso, o copeiro, não tinha ninguém mais para interpretar o sonho lá, ninguém conseguia. O copeiro lembrou desse homem que estava lá na prisão. Então, Faraó mandou chamar. Chegou lá, era José. José chegou lá, interpretou o sonho. E com isso, ele foi crescendo. O Faraó falou, não, gostei de você, você vai se tornar um segundo homem daqui do Egito. Então ele se tornou governador do Egito, só abaixo mesmo do Faraó. A única pessoa que podia mandar nele. Mas depois disso, ninguém mais podia passar por ordem nenhuma, a não ser a dele. Nisso, passou os 7 anos de fartura. Que ele interpretou lá, falou que era 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. Nisso, passou 7 anos de fartura. Entrou os 7 anos de miséria. Beleza, passou 2 anos. E a família de Faraó resolveu, ou a família de José, resolveu ir atrás de comida, né? Porque o mundo estava sem comida. E só tinha no Egito porque José foi lá e conseguiu tudo de lá e tinha um bocado de comida.
Então, esses 2 anos passou e a família de José, ou seja, os irmãos de José, foi atrás de comida. Chegando lá, aqueles velhos sonhos de José acabou se realizando. Porque ele falou que os irmãos iam se ajoelhar perante ele. E isso aconteceu, os irmãos reconheceram ele. Chegou e simplesmente ajoelhou. José reconheceu eles na hora, mas os irmãos não reconheceram ele. Então, nessa situação, José foi lá, os irmãos olhou para ele lá. Eu estou saindo do foco ali da câmera, desculpa aí, cara. Eles se ajoelharam e José reconheceu os caras, mas os caras não reconheceram José. E nessa situação ele poderia ter várias decisões a tomar sobre a vida dos irmãos. Caraca, esse infeliz aí me jogou na prisão, esse infeliz jogou no buraco, eu vim para o Egito, sofri. O José poderia pensar várias coisas assim para poder acusar os irmãos, para poder vingar os irmãos. Mas José, ele era um cara assim que não era normal. Isso poderia ser uma decisão de cada um aqui. Não, vamos matar esses infelizes aí. Não quero nem saber. Com isso, já tinha passado muito tempo. Imagine, José saiu lá com 16 anos da casa de Jacó e se tornou governador com uns 30 anos. Passou 9 anos, né, de fartura e 2 anos de miséria. Então ele tinha uns 39, 40 anos. Então nisso já tinha passado muito tempo. Com certeza já estava um cara forte, né, e tal, os irmãos todos velhos. Mas José teve que tomar uma decisão. José sabia e compreendia e confiava no propósito de Deus. Ele sabia que se não fosse os irmãos que mandou para lá, mais tarde, se ele não estivesse lá, mais tarde, às vezes ele poderia estar tirando os irmãos, a família da morte. Às vezes, mais tarde, ele poderia estar fazendo outra coisa, se não tivesse acontecendo isso. Mas eu quero dizer para você que tudo isso foi propósito de Deus. Ou você acha que, tipo, o cara acordou lá do nada, lá, falou assim, eu sei que aqui a 2 anos meus irmãos vão vir e tal, eu vou ser solto. José não sabia nada disso. Ele foi lançado no buraco, tal, foi para o Egito. E isso tudo foi propósito de Deus. Foi uma razão para a vida dele. Eu quero ler em Romanos 8, 28. Eu marquei aqui. Romanos 8, 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Às vezes eu não sei como é que você chegou aqui, muitos aqui, alguns aqui eu não conheço direito, mas às vezes pode estar passando por algum problema em casa, passando por alguma situação assim difícil na escola, estou quase reprovando e tal. Alguns aqui estão com um problema no trabalho, outros aqui estão com, sei lá, uma decisão muito grande para tomar aqui para frente. Sei lá, não sei como é que está você. Algumas pessoas eu conheço, mas eu não sei da vida, entendeu? Então, às vezes você está passando por situações assim complicadas. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para tudo isso. Ele tem um propósito para todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida. Ele tem um porquê, ele tem uma razão. Eu quero dizer para você que às vezes você tentou achar alegria no mundo. Você às vezes já viveu no mundo. Ou então às vezes você tentou achar alegria na bebida. Você tem mulheres, vocês tentaram ser uma modelo. Os caras tentaram ser um jogador de futebol. Era o sonho, mas acabou sendo frustrado. E esse sonho se frustrou porque estão perna de pau, entendeu? Às vezes. Eu quero dizer para você que tudo que a gente faz, a gente pode às vezes não compreender agora. Mas na frente a gente vai compreender tudo isso. Porque isso é propósito de Deus. Eu quero entrar em 5 pontos aqui, que diz o seguinte. 5 pontos. Primeiro ponto é o propósito pessoal. No verso 4 de Gênesis. Verso 4 diz assim: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito.
Ou seja, ele falou assim, eu sou José, o seu irmão. Ei, Deus tem um propósito para cada um de vocês. Quero falar que as coisas de Deus acontecem quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. E às vezes você deve ter ouvido aquela frase que diz assim, alguém chega em você e fala assim, caraca, Deus tem um propósito na sua vida, cara. Às vezes você fala assim, talvez, sim. Às vezes tu não acreditou nessa palavra. E às vezes tu respondeu bem assim para a pessoa, ou então mesmo para você mesmo, falou assim, Deus tem um propósito para todo mundo mesmo. Ei, eu quero falar para você que Deus tem um propósito para multidões, para todos. Mas eu quero dizer para você que Ele tem um propósito específico na nossa vida. Ele tem um propósito pessoal para cada um de nós. Se Ele fosse um Deus de multidões, Ele estaria na África, na Coreia do Sul, Estados Unidos, lá onde tem um bocado de gente reunida nesse momento, lá na presença dele lá. Mas eu quero dizer para você que Ele cuida de cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós, Ele tem um porquê, Ele tem uma razão para que tudo isso aconteça. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida, mas você tem que entender que é o propósito de Deus na sua vida. Alguém que já deve ter ouvido aquela história daquela mulher. Tipo, Jesus está lá, né, na multidão lá, um bocado de gente assim ao redor dele, tocando na roupa dele. E do nada vem uma mulher assim, com a ponta do dedo assim, a mulher que sofreu de hemorragia há 12 anos. Ela vai e toca na veste de Jesus. Aí Jesus vai assim, parou tudo. Para tudo, está acontecendo alguma coisa aqui, está estranho o negócio aqui. Tipo, deve ser assim, né? Hoje em dia assim, vamos colocar essa linguagem. Aí tá tudo estranho aqui, alguém me tocou, tipo, um bocado de gente tocando ele. Aí eu disse, mas como, Senhor? Tem um bocado de gente tocando. Aí Jesus fala assim, não, mas esse tocar que foi diferente. Saiu o poder de mim, saiu graça de mim. Então eu quero que vocês entendam que Deus tem um propósito específico, Ele tinha um propósito para aquela mulher. Ela lutou para a cura dela. Ela teve fé, chegou lá e tocou nas vestes de Jesus. Porque ela sabia que tinha um propósito na vida dela. O segundo ponto, Deus não faz as coisas por acaso. Vou contar um breve testemunho da minha vida. Muitos aqui já devem conhecer eu, mas outros aqui não me conhecem. Outros aqui conhecem o meu irmão, o Ronaldo. Outros aqui não conhecem. Mas eu vou contar isso por quê? Porque às vezes acontece isso em nossas vidas, já aconteceu, e às vezes a gente tem medo de falar isso. Tem medo de testemunhar o que Deus já fez na nossa vida. Mas eu quero falar para vocês, para você entender mais ou menos melhor. Foi assim, quando eu tinha mais ou menos 4 a 5 anos de idade, eu morava num lugar totalmente diferente daqui. Muitos aqui já conhecem, já ouviu. Eu morava num lugar assim, que a minha casa era aqui esse cesto, e o redor que era tudo mato. Minha casa era feita de tijolos, de barro. O telhado era só a palha. Tá dormindo lá, cai uma cobra assim do nada, assim, tu olha assim. Que isso? Tipo, mas eu sempre fui feliz, velho. Eu nunca sabia, eu não sabia esse mundo aqui de fora. Eu não conhecia nada aqui fora. Então, com isso, eu não entendi o propósito de Deus, porque eu era novinho, inocente. Eu não entendia nada que estava acontecendo na minha vida. Então, meu irmão teve um câncer. E esse câncer, tentamos um tratamento, meu pai tentou um tratamento em Minas, onde eu morava. Mas lá não conseguiu, então eu teve que mandar ele para algum lugar, cidade, né, que eu não sabia nem o que é isso. Mandou ele para Brasília. Meu pai não tinha nem condições de sustentar ele mesmo, tinha que sustentar a gente lá. Então nisso, eu inocente, minhas irmãs inocentes, mas meu pai e minha mãe sabiam das coisas, entendeu? Meu pai e minha mãe sempre foi crentes. Não estou dizendo que eu nunca fui crente, mas, tipo, é uma coisa assim que eu era inocente, eu não sabia de nada. Então acabou que um tempo, meu pai conseguiu um negócio lá e acabou vindo para cá. E eu todo feliz, né? Eu vou chegar lá, né? Chegar lá, chegando, entendeu? Mas, chegando aqui, por sorte a gente conseguiu um lugar para a gente morar. A gente não tinha lugar nem para morar na época. Meu pai conseguiu, foi por sorte, porque ele começou a se frequentar a igreja lá no Areal, em Águas Claras. E a mulher cedeu uma casa. Olha como é que é a casa. Vou tentar explicar para vocês aqui. Vou ver esse celular aqui. Esse celular aqui é a casa. Aí aqui tinha sala, banheiro, cozinha, quarto, tinha área, tinha tudo, vocês imaginaram. Tinha até piscina, se vocês quiserem também. Brincadeira. Então, essa casa
Ela tinha uma porta que, se eu abrir a porta, estava no meio da rua, já. Eu abri a porta aqui e falava assim, opa, e aí, beleza, bom dia? Então, minha situação foi complicada, pelo menos para meus pais na época, minha mãe. Eu não entendia nada, né? Para mim, eu estava sendo o cara mais feliz do mundo. Eu sempre fui feliz. Mas depois disso, eu comecei a entender o propósito de Deus. Meu irmão foi curado, tal, e eu comecei a entender, velho. Caraca, velho. Eu fico imaginando se nós estivéssemos lá até hoje. Se a gente estivesse lá até hoje, talvez a gente estaria vivo hoje. Ou talvez a gente estaria sofrendo ainda hoje. Ou então hoje eu teria consciência de que aqui é tudo errado, entendeu? Que meu lugar não é aqui. Então, depois disso, meu irmão teve outro câncer. Disso a gente já morando aqui já. E isso eu quero mais ou menos resumir. Tudo que a gente fez foi crescendo. Tudo que foi fazendo foi crescendo. A gente chegou até esse lugar aqui. E aqui, eu tenho certeza que Deus levou meu irmão por esse propósito. Para ele trazer a gente para um lugar melhor. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente fica meio sem entender. Mas por que meu irmão morreu? Mas eu vou entender sim, porque Deus tinha um propósito para tudo que Ele queria fazer na minha vida. Ou então na vida da minha família. Então às vezes a gente não consegue entender agora, mas a gente entende na frente. A gente entende tudo na frente, os propósitos de Deus. E a gente se pergunta, mas por quê? E a gente começa a entender esse porquê. A gente começa a entender essa razão. O terceiro, ele tinha o propósito profético. Em Gálatas 3,16. Deixa eu abrir aqui. José, ele era das descendentes de Abraão. Ele era judeu. Abraão era judeu. Então o que é que vocês entendem? Abraão, aí veio Jacó, José e veio Jesus. Então o que é que vocês entendem? Se José, quando José perdoou seus irmãos, ele estava interagindo, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu que Jesus, ele não sabe, quer dizer, ele não sabia que Jesus ia vir, mas ele estava entendendo o propósito de Deus. Quero que vocês entendam uma coisa. Quando José perdoou seus irmãos, José interagiu e entendeu o propósito de Deus. Ele preservou uma nação chamada e separada por Deus, na qual desse povo viria Jesus. Ou seja, talvez ele não sabia, ele não compreendia, mas ele entendeu o propósito de Deus. Tudo isso envolvia a vinda de Jesus. Então, quando José perdoou seus irmãos, Deus já pensava em nós, Deus já pensava em você. Deus já tinha um propósito para a nossa vida, Deus já estava tudo no pensamento aqui já. Ó. Pois com essa decisão, de José veio Jesus. E você só é salvo por causa dele, de Jesus, por Cristo Jesus. Então imagine, se José não tivesse perdoado, não estou dizendo aqui que as coisas de Deus seriam falhas, não estou dizendo que os planos de Deus seriam falhos, mas estou dizendo uma coisa, se José não tivesse perdoado, imagine se José não tivesse perdoado. Então às vezes a gente não gosta de perdoar, você às vezes não gosta de perdoar, tem algumas pessoas que falam assim, não, para quê? Mas eu quero que você pense uma coisa, lá atrás um cara perdoou, e hoje a gente tem a salvação. Deus, Jesus veio, livrou a gente do cativeiro, do pecado, do tudo que for ruim. Por quê? Porque veio de uma descendência. E por causa do perdão, nós temos hoje agradecer muito, porque Jesus está vindo e com ele vem a salvação. Quarto ponto, ele não reclamou. José poderia muito bem reclamar. Ele chega lá, chutar o balde, fala assim, poxa, Deus não lembra de mim mesmo? Deus já esqueceu de mim? Tipo, 2 anos na prisão, né? Pô, Deus não lembra de mim mesmo, eu vou sair fora, entendeu? Cansei desse negócio, eu vou sair fora. Eu vou adorar o Deus dos egípcios. Mas José não teve essa reação. José nunca reclamou. Imagine, passar dos 16 anos até os 39 anos. Até os 30 anos. Passar por tantas coisas, prisão e tal. E nunca reclamar. Muitas vezes a gente reclama por tudo, né? Qualquer coisinha está reclamando. Ah, Deus, poxa, eu orei ontem pedindo uma coisa para o Senhor e o Senhor não me deu. Tipo, qualquer coisa a gente está chutando balde já. Qualquer coisa a gente está falando, poxa, vou para a igreja mais não, tá ligado? Eu vou para o mundão mesmo. Vou lá fazer as merdas que for lá.
Segundo, ele confiou. José, ele confiou. Ele sabia do propósito de Deus, como eu falei. Mas, às vezes ele não podia entender, ele não compreendia às vezes, mas ele entendeu o propósito de Deus. Então ele confiou. Ele sabia que tinha algo melhor na vida dele. Os sonhos não foram em vão na vida dele. Ele tinha mais ou menos a ideia assim, poxa, eu tive os sonhos, acho que não foi por ter os sonhos. E às vezes a gente não tem confiança. A gente às vezes não confia em Deus. Às vezes nós estamos em uma situação complicada e tal, e às vezes a gente esquece de buscar Deus em primeiro lugar. Às vezes esquece de confiar em Deus. Então, vocês têm que confiar em Deus. Terceiro, ele não desistiu. José poderia muito bem desistir. Falar, não, isso não é para mim não. Não quero isso para mim não. Eu estou saindo dessa. Eu sei que não vou aguentar. Então eu estou saindo dessa. Mas ele falou, e não desistiu. Então, essa palavra aqui que eu quero falar, não desistir. Para não desistir. Deus lá na frente vai fazer você entender o propósito dele na sua vida. Deus vai fazer você entender o que ele quer para a sua vida. Ele tem sempre o porquê. Às vezes você se pergunta, mas por quê? Mas Deus já está preparando algo melhor para a sua vida. Eu tenho certeza que hoje Deus preparou algo na minha vida. Se hoje eu estou aqui, é porque eu não desisti e confiei nele. E hoje eu estou aqui. É uma experiência nova para mim, mas eu não desisti e estou aqui. E por último, mais ou menos para acabar assim, a salvação. Tudo isso envolve a salvação. Nada disso foi em vão. A descendente de Abraão até hoje, tenho certeza que tudo isso é para salvar cada um de nós. Deus tem um propósito na sua vida, mas você não deve reclamar. Tem que confiar, você tem que confiar. Ele não desistiu. Ele falou assim, não, eu vou em frente. Eu sei que tem alguma coisa melhor para mim na minha vida, lá na frente. Eu sei que o propósito de Deus nunca vai falhar na minha vida. Eu sei que tudo tem uma razão, tudo tem algum porquê. E ele foi atrás disso. E lá na frente, o que ele se tornou? O segundo homem mais poderoso do Egito. Então, o que isso tem a ver com a salvação? Hoje, a gente é livre para adorar o nome dele. Hoje a gente é livre para exaltar o nome dele. Por quê? Porque lá atrás veio a descendência, até chegar a Jesus. Como eu falei, livrou a gente do pecado, da morte. Então, só basta a gente confiar, acreditar. Acreditar que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Um propósito específico na nossa vida. E para que lá na frente a gente possa encontrar com Jesus e falar assim, ó, eu não desisti, eu confiei, eu perseverei, eu não reclamei. Para que você consiga a sua salvação. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu queria trazer para cada um. Dizer que os propósitos de Deus na sua vida tem sempre um porquê, tem sempre uma razão. Então, não desiste. Saiba que Deus tem sempre alguma coisa na sua vida. Se você está passando por alguma situação hoje, está passando por alguma situação agora, pode saber, Deus não trouxe você em vão aqui nessa consagração aqui. Então é isso. Quero que vocês se levantem para poder fazer uma oração. E essa oração vocês têm que colocar mais ou menos na sua vida. Colocar Deus primeiramente em primeiro lugar. Porque se Ele não estiver em primeiro lugar, não tem como as coisas acontecerem na nossa vida. Não tem como acontecer coisas maravilhosas na sua vida. Não tem como a gente entender o propósito de Deus. Então, vamos fazer essa oração pedindo a Deus que Ele possa nos abrir nossos olhos. Abrir nossos olhos para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. Às vezes você brigou em casa com seu pai, com sua mãe. Às vezes você está magoado com alguém. Mas eu quero que vocês saibam que tudo isso é um propósito de Deus na sua vida. Às vezes você pode usar isso como testemunho algum dia. Então eu quero que você faça essa oração pedindo a Deus para abrir os seus olhos e dizer que só Ele é o Deus da sua vida. Só Ele é o único poderoso na sua vida, que pode levar à salvação. José, ele foi um cara que não desistiu, confiou, ele não reclamou. E hoje estamos aqui também fazendo a mesma coisa, para mostrar para esse mundo aí que a gente também pode ser que nenhum daqueles lá atrás. Então, vamos fazer essa oração em nome de Jesus.